Uma emocionante história de redenção e novos começos, onde um milionário frio e implacável se humilha sua funcionaria e logo após convida ela para passar uma noite. Mas antes de contar essa história, se inscreva no canal e comente de onde você está nos assistindo. Continuando. O sol já começava a se pôr sobre a cidade de São Paulo, quando Isabela Santos ajeitou pela última vez seu crachá impecável do Grand Luxe Hotel. Seus dedos trêmulos passaram mais uma vez sobre o uniforme perfeitamente engomado, enquanto seus olhos castanhos verificavam sua aparência no reflexo do elevador de serviço. Aos 25 anos, ela carregava nos ombros não apenas a responsabilidade de seu trabalho como recepcionista, mas também o peso de sustentar uma família que dependia inteiramente dela. Na cobertura do mesmo hotel, Rodrigo Bastos observava a cidade através das imensas janelas de seu escritório. Aos 38 anos, o herdeiro do império hoteleiro dos Bastos havia transformado a rede de hotéis em um dos empreendimentos mais lucrativos do país. Seu rosto austero e o terno impecável escondiam as cicatrizes emocionais de uma vida dedicada a provar seu valor para uma família que nunca pareceu verdadeiramente satisfeita com suas conquistas. Senhor Bastos, a reunião com os investidores está marcada para as 9 horas de amanhã. Sua assistente anunciou, interrompendo seus pensamentos. Rodrigo apenas assentiu, sem desviar o olhar da cidade que se estendia abaixo dele. Cada luz que começava a se acender na paisagem urbana representava uma vida, uma história. Mas para ele, eram apenas pontos insignificantes em seu reino de concreto e vidro. No saguão principal, Isabela atendia os hóspedes com um sorriso genuíno, mesmo quando seu pensamento vagava para sua mãe, Dona Carmen, que estava cada vez mais debilitada pela doença que a consumia há anos. O salário de recepcionista mal cobria os remédios, e seu pai, Milton, afundado no alcoolismo, era mais um peso do que um apoio. Isabela! A voz estridente de sua supervisora Marina cortou o ar. O sistema está mostrando uma reserva duplicada na suíte presidencial para o próximo fim de semana. Como isso aconteceu? O coração de Isabela acelerou. Ela tinha certeza de ter verificado todas as reservas meticulosamente, como sempre fazia. Eu vou verificar imediatamente, respondeu, seus dedos já correndo pelo teclado do computador. O som dos sapatos italianos de Rodrigo Bastos ecoou pelo mármore do saguão. Ele havia descido para uma inspeção de rotina, algo que fazia, periodicamente, para manter todos em constante estado de alerta. Seus olhos frios percorreram o ambiente até pousar sobre a movimentação na recepção. Qual é o problema? Sua voz grave silenciou todas as conversas próximas. Marina imediatamente se endireitou. Senhor Bastos, aparentemente temos um problema com uma reserva duplicada na suíte presidencial. A Isabela. A suíte presidencial? Rodrigo interrompeu, seu tom cortante como uma navalha. Aquela que deve receber o embaixador japonês no próximo fim de semana? Isabela sentiu o sangue gelar em suas veias. O embaixador japonês era um cliente crucial para os negócios internacionais do hotel. Qualquer erro envolvendo sua estadia poderia ter consequências desastrosas. Senhor Bastos, eu posso explicar. Isabela começou, mas foi brutalmente interrompida. Explicar? Rodrigo riu sem humor. Explicar como sua incompetência pode custar milhões em negócios para este hotel. Sua voz aumentava gradualmente, atraindo a atenção de todos no saguão. Você tem ideia do que significa uma reserva duplicada para um cliente deste calibre? As palavras de Rodrigo eram como chicotadas, cada uma mais dolorosa que a anterior. Isabela sentia seu rosto queimar de vergonha, enquanto outros funcionários e até mesmo alguns hóspedes observavam a cena. Eu sempre me perguntei por que mantemos funcionários que claramente não têm capacidade para estar aqui. Continuou Rodrigo, seu desprezo evidente em cada sílaba. Pessoas que acham que podem entrar em um estabelecimento deste nível apenas porque conseguiram decorar algumas frases de boas-vindas. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Isabela, mas ela se recusou a deixá-las cair. Seus dedos tremiam sobre o teclado, enquanto ela continuava tentando resolver o problema, mesmo sob a torrente de humilhação. Senhor, ela conseguiu.
Dizer sua voz surpreendentemente firme. Se me permitir apenas alguns minutos, posso verificar exatamente onde. Alguns minutos? Rodrigo a cortou novamente. Você acha que o tempo de pessoas importantes como eu ou nossos clientes vale tão pouco quanto o seu? Típico de gente do seu nível, sempre achando que o mundo deve esperar por sua incompetência. Foi neste momento que Marina, que havia se afastado durante o confronto, retornou apressadamente. Senhor Bastos, descobrimos que a duplicação foi causada por uma atualização do sistema central. Não foi um erro da Isabela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo não se desculpou, não recuou. Apenas lançou um último olhar de desdém para Isabela e se virou, caminhando em direção aos elevadores, como se nada tivesse acontecido. Isabela permaneceu em seu posto, suas mãos ainda tremendo, mas seu queixo erguido. Anos de luta haviam lhe ensinado a não se deixar quebrar, mesmo quando tudo o que queria era desaparecer. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Mantenha sua dignidade, minha filha. É a única coisa que ninguém pode tirar de você. No elevador, Rodrigo afrouxou levemente a gravata, sentindo uma pontada incômoda de seria culpa? Não. Ele rapidamente afastou esse pensamento. Executivos de seu nível não podiam se dar ao luxo de sentimentos. O império que comandava fora construído com ferro e frieza, não com compaixão. Naquela noite, enquanto o hotel gradualmente silenciava, Isabela terminou seu turno com a mesma dignidade com que o havia começado. Ao sair pela porta dos fundos, ela não imaginava que aquela humilhação pública era apenas o começo de uma história que mudaria sua vida para sempre. O destino, aquele tecelão incansável de histórias improváveis, já havia começado a entrelaçar os fios das vidas de Rodrigo e Isabela de uma maneira que nenhum dos dois poderia prever. E tudo começaria com uma festa, uma noite de vulnerabilidade e uma decisão que transformaria não apenas suas vidas, mas também suas almas. Na saída do hotel, Isabela recebeu uma mensagem em seu celular. Haveria uma festa de gala no fim de semana e todos os funcionários seriam necessários para o evento. Seu coração se apertou ao pensar que teria que encarar novamente seu algoz, mas ela sabia que não tinha escolha. O que ela não sabia era que aquela festa seria o cenário onde todas as suas certezas começariam a desmoronar. Os dias que se seguiram à humilhação pública foram um exercício de resistência para Isabela. Cada manhã, ao atravessar as portas do Grand Lux Hotel, ela sentia os olhares de pena e os cochichos mal disfarçados de seus colegas. Mas havia algo mais forte dentro dela, uma determinação que vinha de gerações de mulheres que aprenderam a transformar dor em força. Em seu apartamento na cobertura, Rodrigo também enfrentava seus próprios demônios. As noites eram cada vez mais solitárias, preenchidas apenas pelo tilintar do gelo em seu copo de uísque e pelas memórias de um passado que ele tentava desesperadamente enterrar. A imagem de Carolina, sua ex-noiva que o abandonara há 5 anos, ainda o assombrava nos momentos de solidão. A noite da festa de gala se aproximava, e o Grand Lux Hotel estava em polvorosa. O salão principal havia sido transformado em um cenário de conto de fadas, com cristais pendendo do teto como estrelas congeladas e arranjos de flores brancas perfumando o ar. Era uma dessas noites em que a linha entre funcionários e convidados se tornava ainda mais marcada, como uma fronteira invisível entre dois mundos. Isabela ajustou o uniforme especial para a ocasião, um vestido preto elegante, mas claramente designado para a equipe de serviço. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela prendia o crachá, lembrando-se das palavras duras de sua mãe naquela manhã. Filha, às vezes precisamos engolir sapos para alimentar nossos sonhos. Do outro lado do salão, Rodrigo observava a movimentação dos funcionários com seu habitual ar de superioridade. Vestindo um smoking, que custava mais que o salário anual de muitos de seus empregados, ele parecia a personificação do poder e do privilégio. No entanto, algo estava diferente naquela noite. Talvez fosse o peso das expectativas familiares, representadas por seu pai, Fernando Bastos, que fazia uma rara aparição no evento. Rodrigo,
A voz grave de Fernando cortou o ar. Sua mãe me disse que você ainda não confirmou presença no jantar de domingo. Tenho uma videoconferência com investidores chineses. Rodrigo respondeu automaticamente, um reflexo condicionado de anos, evitando os almoços familiares que, invariavelmente, se transformavam em tribunais para julgar suas escolhas. Sempre trabalho. Fernando suspirou, seu desapontamento evidente. Às vezes me pergunto se você entende que existe mais na vida além dos negócios. Sua irmã está grávida do terceiro filho, sabia? Ela consegue equilibrar a família com a carreira. As palavras de seu pai atingiram Rodrigo como flechas certeiras, tocando em feridas antigas que nunca haviam cicatrizado adequadamente. A comparação constante com sua irmã mais nova, o peso das expectativas não atendidas, a sensação perpétua de inadequação, tudo isso o sufocava naquele momento. Foi quando seus olhos encontraram Isabela do outro lado do salão. Ela servia champanhe aos convidados com uma graça natural que parecia fora de lugar em alguém de sua posição. Havia algo em sua postura, na maneira como ela mantinha a cabeça erguida, mesmo depois da humilhação que ele lhe infligira, que o intrigava. Noite avançava, e as taças de champanhe se esvaziavam e se enchiam num ciclo interminável. Rodrigo bebia mais do que o costume, tentando afogar as palavras de seu pai, que ainda ecoavam em sua mente. Em um momento de distração, ele se viu, sozinho na varanda do salão, o ar fresco da noite oferecendo um breve alívio do peso de ser Rodrigo Bastos. Foi quando Isabela apareceu, carregando uma bandeja com taças vazias. Ao vê-lo, ela tentou recuar discretamente, mas Rodrigo a chamou. Espere. Sua voz soou diferente, quase vulnerável. Eu preciso de mais uma taça. Isabela hesitou, seu corpo tenso como uma corda de violino prestes a se romper. Sinto muito, Sr. Bastos, mas estas taças estão vazias. Posso buscar uma nova para o senhor. Não. Ele deu um passo em sua direção. Fique. O momento que se seguiu pareceu suspenso no tempo. O ar entre eles estava carregado de tensão, uma mistura volátil de ressentimento, atração e algo, mais profundo que nenhum dos dois conseguia nomear. Por que você não me odeia? A pergunta escapou dos lábios de Rodrigo antes que ele pudesse contê-la. Depois do que eu fiz, Isabela o encarou, seus olhos refletindo uma sabedoria que ia além de seus anos. Odiar exige muita energia, Sr. Bastos. Energia que prefiro usar para cuidar de quem precisa de mim. Suas palavras o atingiram como um soco no estômago. Pela primeira vez, ele a viu verdadeiramente, não como uma funcionária, não como alguém inferior, mas como uma mulher com uma força que ele, com todo o seu dinheiro e poder, nunca havia conhecido. O que aconteceu em seguida foi como uma dança improvisada, um momento de loucura em que as barreiras sociais e as máscaras que ambos usavam começaram a desmoronar. Rodrigo se aproximou, seu corpo traindo sua usual compostura. Isabela sabia que deveria recuar, que aquilo era loucura, mas algo a mantinha ali, presa naquele momento impossível. Você é diferente, ele murmurou, sua mão roçando levemente o braço dela. Por que você é diferente? O toque enviou, arrepios por sua pele, e Isabela sentiu seu mundo começar a girar. Era errado, todos os seus instintos gritavam que era errado, mas havia algo magnético naquele momento, algo que transcendia razão e bom senso. Senhor Bastos. Ela começou, mas ele a interrompeu. Rodrigo, ele corrigiu, sua voz rouca. Esta noite sou apenas Rodrigo. O beijo que se seguiu foi como um choque elétrico, uma explosão de sensações que nenhum dos dois estava preparado para sentir. As taças vazias tilintaram na bandeja que Isabela ainda segurava, uma música cristalina, acompanhando o momento em que todas as regras foram quebradas. Naquela noite, no apartamento de Rodrigo, com a cidade brilhando lá embaixo como um mar de estrelas, eles se perderam um no outro. Não era amor, era algo mais primitivo, uma necessidade desesperada de conexão, de sentir algo real em um mundo de aparências e mentiras. Horas depois, enquanto Isabela se vestia silenciosamente no quarto mais luxuoso que já havia conhecido,
A realidade começou a se infiltrar de volta em sua consciência. O que ela havia feito? Como poderia voltar a trabalhar no hotel depois disso? Como olharia nos olhos de sua mãe? Rodrigo permaneceu deitado, observando-a através de olhos semicerrados, uma expressão indecifrável em seu rosto. Não houve palavras de despedida, não houve promessas vazias. Apenas o silêncio pesado de duas pessoas que sabiam que haviam cruzado uma linha da qual não havia retorno. Na manhã seguinte, quando Isabela acordou em seu pequeno apartamento no subúrbio, tudo parecia um sonho distante. Mas as marcas em seu corpo e a memória do toque de Rodrigo eram dolorosamente reais. O som da campainha a arrancou de seus pensamentos confusos. "Filha!" A voz fraca de Dona Carmen soou do outro lado da porta. "Você está aí?" Isabela correu para abrir, encontrando sua mãe apoiada no batente, mais pálida que o normal. "Mãe, a senhora não deveria ter vindo até aqui sozinha. Você não atendeu minhas ligações ontem à noite", Dona Carmen disse, entrando com dificuldade. "Fiquei preocupada. Seu pai teve outra recaída." A realidade caiu sobre Isabela como um balde de água fria. Enquanto ela se perdia nos braços de Rodrigo, sua família continuava precisando dela. Seu pai, Milton, provavelmente havia gastado o dinheiro do mercado em bebida novamente. "Me desculpe, mãe", ela murmurou, ajudando Dona Carmen a se sentar. "O trabalho... Houve uma festa no hotel." As palavras morreram em sua garganta. Como poderia explicar o que realmente havia acontecido? Como poderia admitir que havia se entregado ao mesmo homem que a humilhara publicamente dias antes? No Grand Lux Hotel, Rodrigo também enfrentava sua própria manhã depois. Sentado em seu escritório, ele tentava se concentrar nos relatórios financeiros, mas sua mente continuava voltando para a noite anterior. O perfume de Isabela ainda parecia pairar no ar, uma presença fantasmagórica que o perturbava mais do que gostaria de admitir. "Senhor Bastos", sua assistente interrompeu seus pensamentos. "Sua irmã Helena está na linha." Rodrigo suspirou profundamente antes de atender. "Helena, bom dia." "Até que, enfim, você atende." A voz animada de sua irmã soou do outro lado. "Papai me contou que você não vai ao almoço de domingo." "De novo." "Helena, não começa... Não, você que não começa. Rodrigo, você não pode continuar assim. Desde a Carolina..." "Não mencione esse nome." Ele cortou bruscamente, sua voz tremendo de raiva contida. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena sempre fora a única pessoa que conseguia penetrar sua armadura de frieza, mas mencionar Carolina era cruzar uma linha que ele não permitia que ninguém cruzasse. "Me desculpe", ela disse suavemente. "Só me preocupo com você, irmão. Você construiu um império, mas está cada vez mais sozinho nele." As palavras de Helena atingiram um ponto sensível em seu coração. Sozinho. Era assim que ele se sentia, mesmo cercado de pessoas, mesmo depois de uma noite nos braços de Isabela. Especialmente depois dessa noite. Quando desligou o telefone, Rodrigo percebeu que não havia visto Isabela naquela manhã. Ela deveria estar na recepção, em seu turno habitual. Algo o impeliu a descer até o saguão, talvez para verificar se ela estava bem, talvez para confirmar que a noite anterior não havia sido apenas um sonho febril. Mas Isabela não estava lá. Marina, a supervisora, informou que ela havia ligado dizendo estar doente. Era a primeira vez em 2 anos que Isabela faltava ao trabalho. A ausência dela o perturbou mais do que deveria. Ele se pegou olhando várias vezes para a recepção, vazia durante o dia, seu humor ficando cada vez mais sombrio. À noite, sozinho em seu apartamento, ele se serviu de mais um copo de uísque, tentando afogar as memórias da noite anterior, o toque suave de Isabela, a maneira como ela o fizera se sentir humano. O que nenhum dos dois sabia naquele momento era que aquela noite havia deixado mais do que apenas memórias. Em seu pequeno apartamento, Isabela se debruçava sobre o vaso sanitário, enjoada e confusa, atribuindo seu mal-estar ao estresse e à culpa. Mas dentro dela, uma nova vida já começava a se formar, uma vida que mudaria para sempre o destino de ambos. As semanas que se seguiram foram um exercício de evitação mútua no Grand Lux Hotel. Quando Rodrigo
inevitavelmente cruzava com Isabela nos corredores, seus olhares se desviavam, como se o simples ato de se encararem pudesse revelar seu segredo para todo o mundo. O ar entre eles estava carregado de tensão não resolvida, de palavras não ditas e de um desejo que nenhum dos dois ousava admitir. Isabela começou a notar mudanças sutis em seu corpo. Os enjoos matinais tornaram-se mais frequentes e seus seios estavam sensíveis ao toque. No início, ela tentou ignorar os sinais, convencendo-se de que era apenas estresse. Mas quando seu período atrasou pela segunda vez, o medo começou a se instalar em seu coração como uma sombra gelada. "Você está mais pálida que o normal", observou Dona Carmen durante uma de suas visitas. Sua mãe estava tendo um dia bom, daqueles em que a doença parecia dar uma trégua, e mal tocou na comida. "É só cansaço, mãe", Isabela mentiu, empurrando o prato de lado. "O trabalho no hotel anda muito puxado." Mas Dona Carmen, com aquela intuição que só as mães possuem, segurou a mão da filha com força surpreendente. "Tem certeza que é só isso, minha filha? Você anda diferente. Seus olhos parecem carregar um peso novo." Isabela sentiu as lágrimas começarem a se formar, mas as conteve. Não podia desabar, não agora. Sua mãe já carregava fardos demais para ter que lidar com mais essa preocupação. No mesmo momento, a quilômetros dali, Rodrigo enfrentava seus próprios demônios em uma reunião de família. O jantar na mansão dos Bastos era um evento mensal inescapável, onde as aparências eram mantidas a todo custo. "E então, maninho?", Helena provocou, acariciando sua barriga de 6 meses. "Quando você vai me dar um sobrinho? Ou pelo menos uma cunhada?" Rodrigo engasgou com o vinho, memórias da noite com Isabela invadindo sua mente sem permissão. "Por favor, Helena, não comece." "Sua irmã tem razão", Fernando Bastos interviu, seu tom sempre carregado de expectativas não atendidas. "Você não pode dedicar sua vida apenas aos negócios. A família Bastos precisa de herdeiros. Talvez se você não tivesse espantado a Carolina." Sua mãe Beatriz começou, mas foi interrompida pelo som da taça de Rodrigo batendo com força na mesa. "Chega!" Ele se levantou bruscamente. "Não aguento mais vocês tentando controlar minha vida." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena, sempre a pacificadora, tentou alcançar a mão do irmão, mas ele já estava saindo da sala de jantar, deixando para trás uma família atônita e um prato intocado. Na solidão de seu carro, Rodrigo deixou escapar um suspiro tremido. Por que a menção a Carolina ainda o afetava tanto? Já fazia 5 anos desde que ela o deixara no altar, expondo-o ao ridículo perante toda a alta sociedade paulistana. 5 anos tentando provar que não precisava de ninguém, que podia ser completo sozinho. Mas agora, pensando em Isabela, algo dentro dele começava a rachar. A maneira como ela o olhara naquela noite, sem julgamento, sem expectativas, apenas com uma compreensão silenciosa que o desarmara completamente. Seus pensamentos foram interrompidos pelo celular tocando. Era Marina, a supervisora do hotel. "Senhor Bastos, desculpe incomodá-lo tão tarde, mas..." A Isabela desmaiou durante o turno. O mundo pareceu congelar por um momento. "Como assim desmaiou?" "Ela está no pronto-socorro do Hospital São Lucas. Os médicos disseram que pode ser estresse." "Mas..." Rodrigo não esperou Marina terminar. Girou a chave na ignição e acelerou em direção ao hospital, seu coração batendo em um ritmo descompassado que ele não conseguia controlar. No hospital, Isabela estava sentada na maca do pronto-socorro, ainda vestindo seu uniforme do hotel. O médico acabara de sair, deixando-a sozinha com a notícia que mudaria sua vida para sempre. Ela estava grávida. As lágrimas que ela havia contido por semanas finalmente começaram a cair. Como poderia criar uma criança sozinha? Como continuaria sustentando sua família? E Rodrigo, como ele reagiria? Foi nesse momento que a porta se abriu, e Rodrigo Bastos entrou no quarto como uma tempestade contida. Seus olhos encontraram os dela, vermelhos e marejados, e algo dentro dele se quebrou. "O que aconteceu?" ele perguntou, sua voz mais suave do que Isabela jamais ouvira. Ela respirou fundo,
reunindo toda a coragem que conseguiu encontrar. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo cambaleou como se tivesse levado um soco, suas mãos procurando apoio na parede mais próxima. Toda sua vida de controle e planejamento desmoronava diante de duas simples palavras. Tem certeza? Ele finalmente conseguiu articular. Isabela assentiu, incapaz de encará-lo. O médico acabou de confirmar. Rodrigo começou a andar pelo pequeno quarto como um animal enjaulado. Sua mente girava em um turbilhão de pensamentos. Sua família, a reputação do hotel, Carolina o abandonando, tudo se misturava em uma tempestade de emoções que ele não sabia como processar. Ninguém pode saber, ele finalmente declarou, sua voz recuperando o tom frio e controlado. Vou providenciar tudo o que você precisar, mas isso tem que permanecer em segredo. As palavras atingiram Isabela como um tapa. Tudo o que eu precisar, ela repetiu, sua voz tremendo de indignação. Você acha que pode resolver isso com dinheiro? É razoável, Isabela. Rodrigo argumentou, passando as mãos pelos cabelos em frustração. Pense no escândalo, nas consequências. Consequências? Ela se levantou da maca, suas pernas ainda bambas. Eu penso em consequências todos os dias da minha vida, Sr. Bastos. Enquanto o senhor se preocupa com escândalos, eu me preocupo em como vou alimentar minha família, como vou pagar os remédios da minha mãe, como vou... Sua voz falhou, e ela precisou se apoiar na maca para não cair. Rodrigo instintivamente deu um passo em sua direção, mas ela ergueu a mão impedindo-o de se aproximar. Não preciso do seu dinheiro, ela declarou, recuperando a compostura. Não preciso da sua pena, e definitivamente não preciso que você finja se importar. Isabela, ele tentou, mas ela já estava caminhando em direção à porta. Pode ficar tranquilo, Sr. Bastos, ela disse, sua voz carregada de uma dignidade que o deixou sem palavras. Seu precioso segredo está seguro comigo. Agora, se me der licença, preciso ir para casa. Minha família está me esperando. Quando a porta se fechou atrás dela, Rodrigo se viu sozinho com o peso de suas escolhas. O quarto de hospital parecia sufocante, as paredes brancas e estéreis refletindo o vazio que ele sentia por dentro. Pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo Bastos não tinha controle da situação, e isso o aterrorizava mais do que ele ousava admitir. Como queira, ela respondeu, sua voz controlada. Mas essa será nossa última conversa. No escritório, Rodrigo fechou a porta com mais força que o necessário. O silêncio entre eles estava carregado de tensão não resolvida, de palavras não ditas e de um futuro que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Por que você está fazendo isso? Ele finalmente perguntou, sua voz traindo uma vulnerabilidade que o surpreendeu. Fazendo o que, exatamente? Isabela retrucou, ainda de pé próxima à porta. Protegendo minha dignidade ou impedindo que o grande Rodrigo Bastos tenha que lidar com as consequências de seus atos? Eu ofereci ajuda, como ele começou, mas foi interrompido por uma risada amarga de Isabela. Ajuda? É assim. Que você chama tentar comprar meu silêncio. Tentar esconder sua vergonha como se nós fôssemos um erro que você pode simplesmente apagar com dinheiro? Suas palavras o atingiram como flechas certeiras, expondo verdades que ele tentava desesperadamente ignorar. Não é tão simples assim, ele argumentou, passando as mãos pelos cabelos em frustração. Você não entende as complicações. A minha posição... Não, você que não entende. Isabela explodiu. Anos de submissão dando lugar a uma força que nem ela sabia que possuía. Você vive em seu mundo protegido, onde tudo pode ser resolvido com dinheiro e influência. Mas sabe o que eu descobri naquela noite? Que por trás de toda essa fachada de poder, você é tão quebrado quanto qualquer um de nós. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo sentiu como se cada palavra dela estivesse desmantelando as paredes que ele havia construído ao seu redor por tantos anos. Por que você não me odeia? Ele perguntou novamente, repetindo a mesma pergunta daquela noite fatídica. Porque ódio exige energia,
Ela respondeu suavemente, uma mão inconscientemente pousando sobre seu ventre. E agora preciso guardar minha energia para coisas mais importantes. Foi nesse momento que a realidade da situação atingiu Rodrigo com toda a sua força. Não era apenas sobre ele, sobre sua reputação ou sobre as expectativas de sua família. Era sobre uma vida, uma criança que carregaria seu sangue, que cresceria no mundo que ele ajudou a criar. Fique, ele pediu, sua voz quase um sussurro. Podemos encontrar uma solução juntos. Isabela o encarou por um longo momento, seus olhos cheios de uma sabedoria que ia além de seus anos. Não há juntos aqui, Sr. Bastos. O senhor deixou isso muito claro no hospital. E sabe de uma coisa? Talvez tenha sido a única honestidade que tivemos desde aquela noite. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se uma última. Vês? Não se preocupe. Não pretendo causar nenhum escândalo. Não por orgulho, mas porque essa criança merece mais do que nascer em meio a manchetes sensacionalistas. Ela merece dignidade, amor e verdade. Coisas que, aparentemente, o senhor ainda precisa aprender o significado. A porta se fechou suavemente atrás dela, deixando Rodrigo sozinho com o peso de suas escolhas. Ele caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia abaixo. Seu império de vidro e aço nunca pareceu tão frio e vazio. No elevador, Isabela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento, mas de libertação. Pela primeira vez em sua vida, ela havia enfrentado não apenas Rodrigo Bastos, mas seus próprios medos e inseguranças. Ao sair do hotel pela última vez, ela não olhou para trás. O futuro era incerto, mas havia uma força nova crescendo dentro dela, algo mais poderoso que o medo ou a incerteza. Era a força de uma mulher que finalmente encontrou sua voz, mesmo que tenha sido no silêncio de um adeus. O que nenhum dos dois sabia naquele momento era que o destino, aquele dramaturgo incansável, ainda tinha muitos atos para desenrolar em sua história. E às vezes é preciso perder tudo para finalmente encontrar o que realmente importa. Os meses que se seguiram à saída de Isabela do Grand Lux Hotel foram um período de profunda transformação para ambos. Enquanto sua barriga crescia, Isabela encontrou trabalho como recepcionista em uma clínica médica no bairro, um emprego mais modesto, mas que lhe permitia manter sua dignidade e cuidar de sua saúde. Dona Carmen, ao descobrir a gravidez da filha, demonstrou a sabedoria que só as mães possuem. Quem é o pai? Ela perguntou uma noite, enquanto Isabela preparava um chá para seu enjoo. Alguém que não está pronto para ser pai. Isabela respondeu simplesmente, evitando os olhos perspicazes de sua mãe. E você? Está pronta para ser mãe? A pergunta a pegou de surpresa. Isabela parou o que estava fazendo e acariciou sua barriga de 4 meses, já visível sob o vestido solto. Acho que ninguém está realmente pronto, mãe. Mas estou pronta para amar este bebê com todas as minhas forças. Do outro lado da cidade, Rodrigo enfrentava seus próprios demônios. O escritório que antes era seu refúgio tornou-se uma prisão de culpa e arrependimento. Cada manhã, ele se pegava olhando para a recepção vazia, esperando ver um rosto que não estava mais lá. Você está diferente, Helena comentou durante um de seus almoços semanais. Sua irmã, agora no 8º mês de gravidez, tinha um brilho maternal que o fazia pensar em Isabela. Parece perdido. Não seja ridícula, ele respondeu bruscamente, mas suas mãos tremiam ao segurar o copo de água. Sabe o que eu acho? Helena continuou ignorando sua hostilidade. Acho que algo aconteceu, algo que abalou esse seu mundinho perfeitamente controlado. As palavras de sua irmã o atingiram com força perturbadora. Sim, seu mundo havia sido abalado, não apenas pela gravidez de Isabela, mas pela maneira como ela o enfrentara, como expusera suas fragilidades com uma clareza que ninguém jamais havia conseguido. Foi numa tarde chuvosa que o destino decidiu intervir. Rodrigo estava saindo de uma reunião quando viu Isabela atravessando a rua, protegendo sua barriga já visível com um guarda-chuva gasto. Sem pensar,
Ele ordenou que seu motorista parasse. Isabela! E ele chamou saindo do carro sem se importar com a chuva que encharcava seu terno italiano. Ela se virou surpresa e por um momento ficou paralisada. Ali, debaixo da chuva, Rodrigo Bastos parecia diferente, vulnerável, quase humano. O que você quer? Ela perguntou, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Eu não sei, ele admitiu, e pela primeira vez em sua vida estava sendo completamente honesto. Só sei que não consigo parar de pensar em você, no bebê. Agora? É o bebê? Ela interrompeu, uma mistura de amargura e surpresa em sua voz. Não é mais o problema que precisava ser resolvido? Rodrigo deu um passo em sua direção, ignorando os olhares curiosos dos passantes. Eu estava errado, ele disse, as palavras saindo como se fossem arrancadas de sua alma. Sobre tudo. Sobre você, sobre nós. Não existe nós, Senhor Bastos, Isabela respondeu, mas sua voz tremeu levemente. O senhor deixou isso muito claro. E se eu estivesse errado sobre isso também? A pergunta pairou entre eles, mais pesada que a chuva que continuava a cair. Isabela sentiu o bebê se mexer, como se respondesse à tensão do momento. Você não pode simplesmente aparecer assim, ela disse finalmente, sua voz mais suave. Não pode entrar e sair da minha vida quando bem entender. Não é justo comigo e definitivamente não é justo com esta criança. Eu sei, ele respondeu, passando as mãos pelos cabelos molhados em um gesto de frustração. Mas desde que você saiu nada mais faz sentido. Meu mundo que eu achava tão perfeito e controlado parece vazio. E o que você quer de mim agora? Ela perguntou, seus olhos fixos nos dele. Uma chance, ele respondeu simplesmente. Uma chance de fazer a coisa certa, de ser melhor. Naquele momento, um trovão cortou o céu fazendo Isabela se sobressaltar. Instintivamente, Rodrigo deu um passo à frente como se quisesse protegê-la. O gesto tão natural e despreparado a pegou de surpresa. Não é tão simples assim, ela disse, sua voz quase um sussurro. Você não pode consertar tudo com um pedido de desculpas na chuva, como em um filme romântico. Eu sei, ele concordou. E pela primeira vez, Isabela viu verdadeira humildade em seus olhos. Mas posso tentar. Dia após dia posso tentar provar que sou capaz de mudar, de ser o pai que esta criança merece, o homem que... Ele parou, as palavras presas na garganta. O que ele queria dizer? O homem que ela merecia? O homem que ele sempre quis ser, mas nunca teve coragem? Antes que pudesse completar seu pensamento, Isabela cambaleou levemente, suas mãos voando para a barriga. Rodrigo a segurou instintivamente, e o contato enviou uma corrente elétrica por ambos. Você está bem? Ele perguntou genuinamente, preocupado. Sim, ela respondeu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. O bebê, ele está chutando. Sem pensar, ela pegou a mão de Rodrigo e a colocou sobre sua barriga. O momento em que ele sentiu o movimento de seu filho pela primeira vez ficaria para sempre gravado em sua memória. O instante exato em que seu coração, tão cuidadosamente protegido por anos de frieza, começou a derreter. O café era simples, mas acolhedor. O tipo de lugar que Rodrigo jamais frequentaria em sua antiga vida, mas que agora, sentado em frente a Isabela, parecia estranhamente apropriado para o que ele precisava dizer. Eu vendi o hotel, ele anunciou sem preâmbulos. Isabela quase derrubou sua xícara de chá. Você o quê? Na verdade, vendi minha parte para Helena. Ele esclareceu, seus dedos tamborilando nervosamente na mesa. Ela sempre foi melhor nos negócios do que eu, só que ninguém percebia por causa do machismo da família. Mas por quê? Isabela perguntou genuinamente confusa. O hotel é sua vida. Era, ele corrigiu suavemente. O hotel era o lugar onde eu me escondia, onde eu podia ser o Rodrigo Bastos que todos esperavam que eu fosse, frio, controlado, inalcançável. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas, mas não é quem eu quero ser para nosso filho. A maneira como ele disse nosso filho fez algo se mexer dentro de Isabela. Não era apenas o bebê que se movimentava em seu ventre, mas algo em seu coração
que ela vinha tentando manter sob controle. E quem você quer ser? Ela perguntou suavemente. Alguém digno, ele respondeu, sua voz carregada de emoção. Digno de ser pai, digno de fazer parte da sua vida, digno do amor que sua mãe disse que você sente por mim. Isabela sentiu as lágrimas se formando em seus olhos. Malditos hormônios. Da gravidez, ela pensou, mas sabia que não era apenas isso. Comprei uma casa, ele continuou, pegando-a de surpresa novamente. Não uma mansão ou um apartamento de cobertura, uma casa de verdade, com quintal para nosso filho brincar. É perto da sua família, porque sei o quanto eles são importantes para você. Rodrigo, ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Não estou pedindo nada em troca, ele assegurou. Não é uma proposta ou uma tentativa de comprar seu amor. É apenas uma promessa de que estou mudando, de que quero ser melhor, de que finalmente entendi o que realmente importa na vida. Naquele momento, o bebê deu um chute particularmente forte, fazendo Isabela levar a mão à barriga. Rodrigo, agora já familiarizado com esses momentos, estendeu sua mão sobre a dela. Ele sempre se mexe quando você está por perto, ela comentou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Ele? Rodrigo perguntou surpreso. Você descobriu o sexo? Isabela assentiu. No ultrassom de hoje. Queria te contar, mas... Um menino, ele murmurou, sua voz embargada. Vamos ter um filho. O uso do vamos não passou despercebido por Isabela. Era a primeira vez que Rodrigo se referia a eles como uma unidade, como uma família em formação. Você realmente vendeu o hotel, ela disse, ainda processando a magnitude daquela decisão. E faria de novo, ele respondeu sem hesitar. Porque pela primeira vez na minha vida sei exatamente o que quero. Não é poder, não é dinheiro, não é o respeito forçado dos outros. É isso. É você, é nosso filho. É a chance de construir algo verdadeiro. As palavras pairaram entre eles como uma promessa, mais forte que qualquer contrato que Rodrigo já havia assinado em sua vida corporativa. Isabela olhou para o homem, à sua frente. Não mais o empresário arrogante que a humilhara publicamente, mas alguém que estava genuinamente tentando mudar, alguém que estava escolhendo amor sobre poder, verdade sobre aparências. A casa tem um jardim? Ela perguntou finalmente, um sorriso tímido surgindo em seu rosto. Tem, ele respondeu, seus olhos brilhando de esperança, e espaço para plantar as rosas que sua mãe tanto ama. Naquele momento, em um café simples de São Paulo, algo novo começou a florescer entre eles. Não era um final feliz. Ambos sabiam que ainda havia muito trabalho pela frente, muitas feridas para curar, muita confiança para reconstruir. Mas era um começo real, honesto, e pela primeira vez verdadeiramente promissor. Os últimos meses da gravidez trouxeram uma nova rotina para Rodrigo e Isabela. A casa que ele comprara aos poucos foi se transformando em um lar, com Dona Carmen supervisionando cada detalhe da decoração do quarto do bebê, enquanto Milton, agora sóbrio há 3 meses, ajudava com pequenos reparos. No entanto, a vida raramente segue um roteiro perfeito. Em uma manhã aparentemente comum, quando Isabela estava no início do 8º mês de gestação, o destino decidiu testar a força daquele amor ainda em construção. Rodrigo. A voz de Helena soou tensa. Ao telefone. Você precisa vir ao hotel imediatamente. Helena, eu já disse que... É a Carolina, sua irmã o interrompeu. Ela está aqui. O mundo pareceu congelar por um momento. Carolina. O nome que por tanto tempo o assombrou, a mulher que o deixara no altar e desaparecera sem explicações, levando consigo não apenas suas esperanças, mas também sua capacidade de confiar. O que ela quer? Ele perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. O hotel, Helena respondeu. Ela está ameaçando. Contestar a venda. Diz que vocês tinham um acordo prévio que parte do hotel seria dela se nos casássemos. Rodrigo completou, sentindo um gosto amargo na boca. Ele olhou pela janela de seu novo escritório, muito mais modesto que o anterior,
e viu Isabela no jardim, conversando com sua mãe enquanto acariciava a barriga proeminente. A cena doméstica, tão diferente de sua vida anterior, encheu seu coração de uma certeza que ele nunca havia sentido antes. Estou indo, ele disse a Helena, desligando em seguida. Quando chegou ao Grand Luxe Hotel, a visão de Carolina no saguão o atingiu com menos força do que ele esperava. Ela estava elegante como sempre, seus olhos verdes calculistas estudando cada movimento seu. Rodrigo, ela sorriu, aquele sorriso que um dia o fizera perder o sono. Quanto tempo? O que você quer, Carolina? Ele foi direto ao ponto. Direto, como sempre. Ela riu suavemente. Vim buscar o que é meu por direito. Ou você esqueceu nossa promessa? Promessa? Ele repetiu amargo. Você quer falar de promessas? Como a promessa de casamento que você quebrou. Foi um erro, ela admitiu, dando um passo em sua direção. Eu era jovem, assustada, mas agora sei o que quero, e o que quero é você e o hotel. As palavras dela flutuaram no ar como veneno. O antigo Rodrigo talvez tivesse caído naquela armadilha, seduzido pela familiar dança de poder e aparências. Mas agora, não, ele disse simplesmente. Não? Carolina ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Você não entende. Tenho documentos, Rodrigo. Aquele acordo que reassinamos era um rascunho, ele a interrompeu. Nunca foi oficializado, e mesmo que fosse, não importa mais. Por causa daquela sua funcionariazinha grávida, Carolina riu, cruel. Por favor, Rodrigo, todos sabemos que isso é apenas uma fase. Você realmente acha que pode ser feliz com alguém tão comum? A raiva que Rodrigo sentiu não foi pela ofensa a si mesmo, mas por Isabela. Comum? Ele repetiu, sua voz perigosamente calma. Isabela tem mais classe em um fio de cabelo do que você jamais terá em toda a sua vida superficial. Você mudou. Carolina observou estreitando os olhos. Sim, ele concordou. Graças a Deus mudei. Foi nesse momento que um alvoroço na entrada do hotel chamou sua atenção. Helena vinha correndo em sua direção, o rosto pálido de preocupação. Rodrigo, ela chamou ofegante. É a Isabela, ela está no hospital. O mundo pareceu girar em câmera lenta. O que aconteceu? Pressão alta. Os médicos estão preocupados. Pode ser pré-eclâmpsia. Rodrigo não esperou para ouvir o resto. Ignorando completamente Carolina, ele correu para seu carro, seu coração batendo num ritmo frenético de medo e preocupação. No hospital, encontrou Dona Carmen chorando silenciosamente na sala de espera. Eles a levaram para a emergência, ela informou, sua voz tremendo. O bebê, eles disseram que podem ter que fazer uma cesariana de emergência. As próximas horas foram as mais longas da vida de Rodrigo. Cada minuto parecia uma eternidade, enquanto ele andava de um lado para outro na sala de espera, alternando entre orações murmuradas e promessas silenciosas. Senhor Bastos? Uma enfermeira finalmente apareceu. Sua esposa está pedindo por você. Ele nem corrigiu o termo esposa, correndo para o quarto onde Isabela estava. Ela estava pálida, conectada a vários monitores, mas seus olhos se iluminaram levemente quando o viram. Desculpe, ela murmurou. Acho que nosso filho é impaciente como o pai. Rodrigo segurou sua mão, percebendo que tremia. Não se desculpe. Você é a pessoa mais forte que já conheci. Senhor Bastos, o médico entrou no quarto, seu rosto sério. Precisamos fazer a cesariana agora. A pressão dela não está estabilizando e o bebê está em sofrimento. Mas é muito cedo, Rodrigo protestou fracamente. É nossa única opção, o médico insistiu. Isabela apertou a mão de Rodrigo. Estou com medo, ela admitiu em um sussurro. Eu também, ele confessou, beijando sua testa. Mas estamos juntos, nisso, e prometo que não vou sair do seu lado nunca mais. Enquanto a equipe médica se preparava para a cirurgia, Rodrigo sentiu o peso de todas as suas escolhas anteriores, de todos os momentos que o levaram até ali. A aparição de Carolina mais cedo parecia agora um eco distante de uma vida que não era mais sua.
O que importava estava ali, naquele quarto de hospital. A mulher que o ensinara o verdadeiro significado de força e amor, e o filho que estava prestes a nascer, trazendo consigo uma nova chance de redenção. De ter deixado tudo. O hotel, sua vida antiga, seu mundo. Rodrigo se aproximou, acariciando suavemente a cabeça de Miguel antes de responder. Sabe o que eu descobri? Que não deixei nada para trás. Pela primeira vez na vida, encontrei tudo o que realmente importa. O momento foi interrompido por um pequeno soluço de Miguel, que acabara de adormecer no colo da mãe. Com uma delicadeza que antes seria impensável para o poderoso Rodrigo Bastos, ele pegou o filho e o colocou no berço, observando seu sono. Tranquilo, casa comigo, ele disse repentinamente virando-se para Isabela. Ela piscou surpresa. O quê? Casa comigo, ele repetiu, ajoelhando-se ao lado da poltrona onde ela ainda estava sentada. Não por convenção social, não pelo que os outros vão pensar, mas porque nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Rodrigo, ela começou, mas ele continuou. Quando eu te humilhei naquele dia no hotel, estava punindo em você tudo o que eu odiava em mim mesmo, a vulnerabilidade, o medo de não ser suficiente. Quando descobri sobre a gravidez, tentei resolver tudo com dinheiro porque era a única linguagem que eu conhecia. Mas você me ensinou uma língua nova, Isabela. A língua do amor verdadeiro, da coragem real, da força que vem não do poder, mas do coração. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Isabela enquanto ela o ouvia. Então não estou te pedindo em casamento porque é o certo a fazer ou porque temos um filho juntos. Estou te pedindo porque você me fez um homem melhor. Porque ao seu lado, aprendi que verdadeira força não está em controlar os outros, mas em ter a coragem de ser vulnerável, de amar. Tem certeza? Ela perguntou, sua voz tremendo levemente. Não quero que se arrependa depois. Rodrigo sorriu, pegando suas mãos entre as suas. A única coisa da qual me arrependo é de não ter percebido desde o início o tesouro que você é. Mas agora tenho certeza absoluta de que quero passar o resto da minha vida tentando ser digno do amor que você e Miguel me dão. Isabela olhou para o berço onde seu filho dormia, para o homem ajoelhado à sua frente e para o anel simples mas elegante que ele agora segurava. Não era um anel ostentoso como o que Carolina um dia usou, mas carregava algo muito mais valioso. Verdade. Sim, ela respondeu simplesmente, e naquela palavra estava contida toda a jornada que os trouxera até ali. Todas as lágrimas, todas as lutas, todos os momentos de dúvida e de esperança. O beijo que selou aquele momento foi diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Não havia mais a urgência da noite da festa, nem a hesitação dos primeiros momentos de reconciliação. Era um beijo de promessa, de certeza, de amor maduro e verdadeiro. No berço, Miguel se mexeu em seu sono, como se abençoasse a união de seus pais. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, indiferente, a pequena cena de felicidade que se desenrolava naquela casa. Mas para Rodrigo e Isabela, o mundo inteiro estava contido naquele quarto, nas batidas dos seus corações sincronizados, na respiração suave de seu filho, na promessa de um amor que havia superado orgulho, preconceito e medo. A história deles não era um conto de fadas tradicional. Não começou com amor à primeira vista, nem terminou com um simples felizes para sempre. Era uma história real, com dor e alegria, erros e redenção. Uma história que provava que, às vezes, é preciso perder tudo o que achamos importante para encontrar o que realmente importa. E enquanto a noite avançava suavemente, embalando os sonhos de uma família recém-formada, uma certeza pairava no ar. O amor verdadeiro não é aquele que nunca erra, mas aquele que tem a coragem de admitir seus erros e a força para recomeçar. Gostou do vídeo? Deixe seu like se inscreva, ative o sininho e